estamos quebrando meta. Estamos quebrando meta, tá bom? Chegamos a 50 inscritos em 2 semanas. Glória a Deus por isso. Estamos com a meta de dentro de um ano atingirmos 1000 inscritos. Então você que está assistindo a este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o teu like, porque eu creio que Deus vai abençoar cada dia mais a sua vida. Você está nos ajudando também com um projeto grande que nós temos. Então você que é conhecedor da palavra de Deus, você que gosta de aprender da palavra de Deus e assiste o nosso canal, os nossos vídeos, compartilha também com os teus amigos, para nós juntos crescermos diante de Deus, em nome de Jesus, ok? O tema de hoje será: a alma dorme quando o homem morre, ou a alma está ciente de tudo o que acontece? Não sei. Vamos deixar essa pergunta para nós respondermos no decorrer do vídeo, ok? E aqui em Mateus capítulo 9, versículo 24, Jesus ele está se referindo à própria morte. A menina morreu, mas Jesus ele se refere a ela como se ela não estivesse morta. Ela está simplesmente dormindo, certo? Então aqui nós vamos falar mais na frente um pouco sobre isso. E uma das interpretações sobre a questão de dormir se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, onde Paulo ele diz da seguinte maneira: porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Aqui Paulo ele está usando a palavra dormir no sentido natural, ou seja, um dormir natural. O dormir aqui se refere a algo natural. A pessoa está dormindo, logicamente nós dormimos de noite. Então é isso que Paulo está se referindo. O segundo conceito é acerca da negligência espiritual do homem com as coisas de Deus. Como por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo ele diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui é a interpretação de dormir. Paulo ele diz, desperta tu que dormes, ou seja, a palavra dorme aqui está no sentido de negligência espiritual do homem acerca das coisas de Deus, ok? E outro capítulo que fala é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 e o versículo 10. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. E aqui Paulo novamente usa a segunda categoria. Paulo primeiro, ele fala no versículo 7 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele usa a expressão do dormir natural. E agora no versículo 6 e no versículo 10 do mesmo capítulo, Paulo agora se refere ao sono da negligência espiritual do homem acerca das coisas de Deus. Para quem crê também que Lázaro, que é o texto mais utilizado para dizerem que a alma da pessoa morre, e usa o texto de João capítulo 11, versículo 11, a palavra de Deus ela diz assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus estava falando da morte de Lázaro e ele estava dizendo que Lázaro adormeceu, dormiu, mas ele iria despertá-lo, ok? Então outra coisa, por que a expressão dormir é utilizada para pessoas que morrem? A expressão dormir é utilizada para pessoas que morrem porque é simplesmente uma analogia, uma comparação. Uma pessoa que dorme, seu corpo está descansando, tranquilidade, paz. Então dormir e estar morto é simplesmente uma comparação, porque naquele momento, tanto da pessoa dormindo quanto da pessoa morta, elas estão em paz e tranquilidade. Mas um aviso importante: a aplicação dessa metáfora dormir para uma pessoa que morre, ela só tem sentido para o corpo, ok? Então todas as vezes que Jesus ou qualquer expressão bíblica do Novo Testamento e até mesmo às vezes do Antigo fala sobre dormir, ela só se refere apenas ao corpo,
nunca a alma. Então a metáfora, ela se aplica somente a dormir no corpo. A alma, ela não dorme. E eu vou lhe explicar por que a alma não dorme. O corpo dorme, ou seja, o corpo morre, mas a alma não dorme. A alma continua viva, ok? Como por exemplo, no Novo Testamento e em Daniel capítulo 12, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, no Antigo Testamento, está dizendo que apenas quem vai ressuscitar são aqueles que estão no pó da terra. A alma não está ressuscitando. Quem ressuscita é o corpo que está no pó da terra, ok? Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, ok? Então o homem morre e volta para o pó. E a alma do homem, o que é que acontece? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui é uma representação do homem que está na presença de Deus. O espírito volte a Deus. Lembrando que o autor de Hebreus diz que o espírito e a alma, a espada, que é a palavra de Deus, é capaz de discernir, de separar o espírito e a alma. Então, em outras traduções, nós podemos entender, em outro ponto de vista, em outra interpretação, nós podemos entender o quê? Que o espírito volte a Deus no sentido de que o homem, naquele momento, o corpo volta para a terra, mas a sua alma, junto com o espírito, que são indivisíveis, mas a palavra de Deus consegue dividir. A palavra do Senhor, quando Deus ele dá uma ordem, ele consegue entender o que é espírito e o que é alma, diferente do homem, que complica tudo, mas Deus consegue discernir o que é espírito e o que é alma. É o que o escritor de Hebreus está falando. E aqui em Eclesiastes, o espírito volte a Deus, ok? Então, a alma, quando ela morre, se ela morrer com Cristo, se ela morrer com Deus, ela voltará a Deus junto com o seu espírito. O espírito, fôlego de vida. O fôlego de vida volta a Deus, mas o corpo permanece no pó da terra. De maneira nenhuma, o escritor do livro de João, de Eclesiastes e de qualquer outro livro que for, que esteja falando sobre a morte, sobre o sono, sobre dormir, quis deixar expresso que a alma, ela dorme. Pelo contrário, a alma, ela não dorme. E o exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo está dizendo que ele queria partir, sair desta terra e se encontrar com Cristo, porque ele está dizendo, porque isso é ainda muito melhor, estar com Cristo é ainda muito melhor. Ou seja, se a alma morre ou se ela dorme, para que ter prazer em estar com Cristo? Você vai estar dormindo, a sua alma vai estar dormindo. O corpo, numa metáfora, ele dorme, mas está morto. Mas a alma, ela não dorme. A alma está com Cristo. Então não tem gosto você querer morrer e a sua alma também está dormindo e você querer sentir o prazer de estar com Cristo. Para quê? Se eu vou estar dormindo. Então a alma da pessoa está consciente de tudo que acontece. É por isso que Paulo queria estar com Cristo, porque ele sabia que ele estaria consciente de todas as coisas e viveria com Cristo em harmonia. O corpo morre, o corpo dorme, mas a alma não dorme. Filipenses capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, olha o que Paulo vai falar novamente.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Eu vou traduzir para você o que Paulo estava dizendo. Enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes de Deus. Ou seja, se eu sair fora do corpo, eu estou na presença de Deus. E Paulo estava dizendo que ele queria estar na presença de Deus, que era muito melhor. E ele está dizendo, quer ausente, quer presente, queremos agradar ao Senhor. E ele diz, eu quero habitar com o Senhor. Ela não sente o desejo de estar morando com Cristo, porque ela não sabe o que é isso, porque ela está dormindo. Quem dorme não consegue sentir o prazer que Paulo estava tendo em querer habitar com Cristo, ok? Então, fazendo a conclusão, a alma não morre, o corpo morre, o corpo dorme. A palavra dormir é referida somente ao corpo, porque do mesmo jeito que a palavra ressuscitar só se refere ao corpo, do mesmo jeito a palavra dormir só se refere ao corpo. E a alma, o que acontece? Ela vai habitar com Cristo ou não. Pois a parábola do rico e o Lázaro deixa bem claro, ok? E aqui, se você quiser uma outra explicação fora da parábola do rico e do Lázaro, porque há quem diga que é simplesmente uma parábola que Jesus contou e diz que a parábola ali é só para se referir a uma pessoa avarenta, mas a parábola tem muito mais coisa a ensinar, entendeu? Então, a parábola do rico e do Lázaro não fala simplesmente de avareza. A parábola do rico e do Lázaro mostra a vida após a morte. Lázaro no seio de Abraão e o rico sofrendo em tormentos no Hades. Esse foi o vídeo de hoje que nós gravamos, falando sobre morte, falando sobre dormir, falando sobre ressurreição. A alma dorme, sim ou não? Deixa aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, curta aí, deixa o teu like, ativa as notificações, abençoe-nos a cada dia mais e nós vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém.